A paz, queridos irmãos, graças a Deus, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero te trazer aqui uma mensagem da parte de Deus. Aliás, eu quero começar essa mensagem te trazendo aqui uma indagação, uma pergunta. Eu queria começar perguntando a você, até onde você seria capaz de amá-lo, alguém que não te suporta? Alguém que te odeia, alguém que não vai com a tua cara, até onde você seria capaz de demonstrá-lo tamanho amor por alguém que te rejeita, que te vira as costas? Até onde você seria capaz de amá-lo, alguém deste nível? Você vai entender aqui na mensagem o porquê que eu estou começando te fazendo esta pergunta. Livro de Juízes, capítulo 11, versículo de número 7, você vai perceber aqui o tamanho do amor da parte de Jefité para com o povo que o havia lhe rejeitado, para com o povo que havia lhe odiado. Você vai ver aqui o tamanho do amor da parte de Jefité para com o povo, o qual tratava Jefité como se ele fosse um qualquer. Mesmo assim, ele continua amando este povo. Olha o que diz a palavra, Juízes, capítulo 11, versículo de número 7. Seria importante que você ouvisse, diz assim: Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborreceste a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora, quando estás em aperto? Percebe que Jefité era o líder desse povo. Jefité tinha um amor muito grande por essa gente, mas houve um momento em que esse povo passou a desprezar a Jefité, o povo de Gileade. Virou as costas para Jefité, pensando eles que não precisaria mais de Jefité. Pensando eles que a barriga não iria doer uma segunda vez, pensando eles que nunca mais precisaria de Jefité. Eu vou falar para você que vai ouvir esta mensagem. Nunca abra a boca para dizer: dessa comida eu não como e desta água eu não bebo, porque o mundo dá volta. Se tem uma coisa, queridos irmãos, que o mundo sabe fazer, é dar volta. Já viu aquele velho ditado que as pessoas dizem assim: barriga não dói uma vez só? E é um dos ditados mais corretos que nós já ouvimos em toda a existência humana, porque de fato, barriga não dói uma vez só. Aí Jefité olha para o povo no final do versículo 7: Porque vocês me procuram agora porque está em aperto, ou seja, a barriga doeu, está precisando de mim de novo? Quando eu amava, quando eu cuidava, quando eu demonstrei tamanho amor, vocês me rejeitaram. Agora estão precisando de mim? Por que vocês estão me procurando? Aí deu sequência aqui no versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sairá ao encontro, voltando eu vitorioso do filho de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Para quem não sabe, Jefité tinha uma única filha, não tinha duas, não tinha filho homem, só tinha uma filha só. E ele prometeu para Deus que se Deus a entregasse o povo de Amon nas mãos dele, e ele voltasse vitorioso daquela batalha, daquela guerra, daquele conflito, a primeira pessoa da sua casa que viesse ao seu encontro, a primeira pessoa a qual lhe encontrasse da sua casa, ele o ofereceria a Deus em holocausto. Holocausto quer dizer sacrifício. Jefité fez um voto com Deus. Deus era com Jefité. Deus iria lhe conceder a vitória de um jeito ou de outro. Deus iria honrá-lo a fé de Jefité. Porém, Jefité precipitadamente fez esse voto. Jefité, sem pensar, fez esse voto a Deus, dizendo: o primeiro da minha casa, desde que eu volte vitorioso da guerra contra os filhos de Amon, se o Senhor me der vitória, se o Senhor colocar os inimigos na minha mão, quando eu for vitorioso, estiver voltando para casa, o primeiro da minha casa que vier ao meu encontro, eu os darei ao Senhor em holocausto. Holocausto quer dizer sacrifício. Então, Deus não pediu para que Jefité fizesse um voto. Deus não pediu a filha de Jefité, mas ele voluntariamente
voluntariamente ele as fez esse voto. E eu preciso lhe dizer, Deus não recusou o voto que Jefité fez. Ninguém mandou ele fazer o voto, Deus não pediu. Ele precipitadamente quis fazer o voto, pensando Jefité que Deus ia tratar com ele como tratou com Abraão. Porque Abraão, quando Deus pediu aquele filho a ele, Abraão foi lhe oferecer em holocausto, em sacrifício, por amor a Deus. Mas Jefité está fazendo esse voto por amor ao povo, não era por amor a Deus. Penso eu, não a Bíblia diz, eu penso isso. Que Jefité pensou consigo, não, Abraão tinha filho único e Deus só provou a fé dele. Eu tenho filha única, Deus vai só provar a minha fé. Da mesma forma que Deus provou Abraão, Deus vai me provar também. Deus não vai aceitar minha filha, até porque é única. Penso eu que ele pensou isso consigo. Só que o que ele não sabia era que Deus não ia recusar o voto que ele estava fazendo. Ninguém mandou ele prometer, ninguém mandou ele fazer, Deus não pediu, ele fez porque quis. Agora Jefité vai ter que pagar o voto conforme o que ele fez. Sabe o que significa? Deixa eu falar com você, nunca prometa que você não pode cumprir. Nunca prometa aquilo que não está no seu alcance. Nunca prometa a Deus aquilo que você não pode. Nunca vá além das suas forças. Nunca faça aquilo que não está ao seu alcance. Em outras palavras, nunca coloque o carro na frente dos bois. Nunca age de maneira precipitada, porque alguém que age precipitadamente depois chega às consequências. Eu preciso lhe dizer, se você fez um voto a Deus algum dia, é melhor você cumprir, independente do qual seja ele, porque mais cedo ou mais tarde, Deus vai te cobrar por aquele voto. Deus não pediu, Deus não mandou que você fizesse, mas se você fez voluntariamente, como foi o caso de Jefité, Deus aceitou aquele voto e um dia você vai ser cobrado por ele. Então nunca prometa o que você não pode cumprir. Nunca prometa que não está no seu alcance. Era a filha única de Jefité. Deus não pediu para que ele oferecesse a filha ou para que ele prometesse. Ele que fez o voto. Ele que prometeu. Então, se ele prometeu sem que Deus a pedisse, Deus o aceitou. Agora, ele vai ter que dar o jeito dele e pagar conforme o voto que ele pediu. Era a filha única. Aquela filha era tudo na vida de Jefité. E ele prometeu para Deus que se Deus lhes desse a vitória, que ao voltar para sua casa, a primeira pessoa da casa dele, de Jefité, que viesse ao encontro dele, ele o ofereceria em holocausto. Holocausto quer dizer em sacrifício. E adivinha quando Jefité está voltando para casa, quem veio ao seu encontro? A única filha que ele tinha. Imagino eu que naquele momento Jefité deve ter parado e deve ter pensado: você está no lugar errado, minha filha, não era para você estar aqui. Porque era filha única, deve ter doído dentro de Jefité aquilo, deve ter machucado Jefité, deve ter sido doloroso, mas ele fez o voto voluntariamente, de maneira precipitada, ele não precisava ter feito. Certamente você que vai ouvir essa mensagem, alguma vez na vida você deve ter feito algum voto. Se você fez, é melhor que você cumpra. E se você não fez, antes de você fazer, pense primeiro. Porque quem faz sem pensar, depois sofre as consequências. E quando as consequências chegam, a gente começa a perecer em alguns aspectos e não sabe por quê. Nunca faça nada além das suas forças. Nunca faça o que você não pode para agradar quem quer que seja. Nunca faça além daquilo que você pode, simplesmente para agradá-lo esse ou aquele. Nunca prometa nada que você não possa cumprir. Nunca vá além daquilo que você pode. Nunca seja uma pessoa precipitada que põe o carro na frente dos bois, como diz o velho ditado. Nunca enfie os pés pelas mãos, senão depois quem vai sofrer é você mesmo. Então, antes de você fizer qualquer voto, pare e pense primeiro, para que depois você não sofra por um voto que voluntariamente você fez, sabendo que poderia ter sido evitado. Era filha única. O que Jefité não sabia era que Deus ia cobrar aquele voto a ele. O que Jefité não sabia era que Deus não ia recusar o voto ao qual ele estava prometendo. O que Jefité não sabia é que Deus não estava provando a fé dele, mas Deus também não ia recusar o que Jefité prometeu. Olha no versículo de número 34. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha a seu encontro com a dúfisa, com enfeite e com dança. E era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha, era filha única. Eu vou parar por aqui, mas a partir daqui, se você continuar lendo essa mensagem, você vai ver que Jefité teve que cumprir conforme o voto que ele fez, porque Deus não pediu.
Ele que precipitadamente fez o voto. Ele que se antecipou e fez esse voto. Por amor às pessoas que tinham lhe rejeitado lá atrás. Por amor às pessoas que haviam recusado ele um dia. Por amor às pessoas que tinham virado as costas para ele. Ele ofereceu a filha como holocausto, como sacrifício, filha única, por amor àquelas pessoas. Ou seja, fez o voto, agora vai ter que cumprir. Ninguém mandou ele prometer. Ninguém mandou ele fazer o voto. Ele fez algo que ele não poderia cumprir. Ele prometeu algo que não estava no seu alcance, que era a filha única. Mas agora ele vai ter que cumprir conforme ele prometeu. Sabe por quê? Porque Deus não recusa um voto quando a gente precipitadamente fez porque quis. Agora vai ter que pagar. Então pense antes de fazer, para depois você não sofrer e se perguntar por que eu estou sofrendo. Em outras palavras, nunca prometa aquilo que não está no teu alcance. Nunca se comprometa com o que você não pode cumprir. Nunca vá além das suas forças. Nunca dê o passo maior que a perna. Faça conforme aquilo que você pode. Nunca prometa algo que não esteja ao seu alcance. Nunca prometa algo que você não pode cumprir. Nunca prometa o que quer que seja, se você não pode cumprir com aquilo. Tá bom? Boa reflexão. Forte abraço. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.